Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, dar o seu like, seu dislike. Bom, gente boa, nós vamos dar a continuação a essa segunda lição sobre os discursos missionários. Eu quero, antes de começar esse vídeo, deixar o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que nos patrocinam, nos incentivam cada vez mais, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, também a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapias. Aqui na descrição do vídeo nós temos o contato do Centro de Orientação Teológica. Também temos todo o material que é usado para esse vídeo, bibliografias, notas, está tudo aqui. Então, vamos ao vídeo. Bom, nós vimos na última aula sobre os vídeos, e uma coisa muito interessante sobre isso é que eles têm um fio da meada, eles têm uma dinâmica muito clara entre um e entre outro. Bom, na nossa última aula nós vimos os três primeiros. Esse fio da meada seria assim, aquelas características próprias dos discursos missionários que as unem, o tornam coeso. Bom, cada discurso prevê um início, uma circunstância motivadora, que também dá a temática do discurso. Depois, as referências ao ministério terrestre de Jesus. Depois é mencionado, esse é um fator muito comum entre os discursos, as condições em que Jesus morreu. E os outros motivos seriam as características da afirmação solene da ressurreição, a explicação sobre o significado messiânico da ressurreição, a proclamação da remissão dos pecados, e há também um anúncio sobre a parousia. Então, esses 4 elementos finais é o que é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos estudar, então, as características da afirmação solene da ressurreição, o significado messiânico da ressurreição, a remissão dos pecados e também o anúncio da parousia, que são essas temáticas comuns das 7 que nós já elencamos. Bom, vamos tratar esse quarto motivador, que seria as características da afirmação solene da ressurreição. Bom, é obra de Deus. É deixado claro que essa obra de Deus, a obra que é executada por Jesus, ela é uma manifestação de Deus no meio dos homens. E ele contrasta com o trabalho criminoso das lideranças judaicas. Podemos dizer que essa é a única antítese do Novo Testamento. O trabalho de Deus executado por Jesus, pela igreja, e o trabalho criminoso dos judeus. E também existe uma segunda temática dentro desse, seria uma subtemática, que seria o mandato e o testemunho. De quem é o mandato e o testemunho? Bom, em Atos capítulo 2, versículo 24, também no versículo 32, nós vamos ler no texto dos Atos dos Apóstolos a seguinte expressão: mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela retivesse o seu poder. E no versículo 32, este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos somos testemunhas. Então, essa dinâmica, a maneira com que ela é apresentada, vai ser claro que o enfoque aqui é que a ressurreição de Jesus é obra de Deus. Em Atos 3,15, nós seguimos esse pensamento. Versículo 15: matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso somos testemunhas. Então, a solene manifestação, a solene proclamação da ressurreição, que é a motivação maior desse testemunho dos apóstolos. É uma sentença que uma vai sobrepondo a outra, aumentando, digamos assim, não somente a importância dessa afirmação, mas, acima de tudo, uma vai convalidando a outra.
Em Atos capítulo 4, versículo 10, no versículo 10, ficais sabendo todos vós todos, povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem que se acha são de pé diante de vós. Ou seja, eles reforçam, isso é na cura do paralítico, no capítulo 4, versículo 10, a cura do paralítico, ela serviu para reforçar que Deus ressuscitou dos mortos, e é no poder do ressuscitado que aquele homem está sendo curado. Então essa dinâmica, essa proclamação solene, ela tem essa dinâmica, ela tem essa motivação fundamental, mostrar que a ressurreição de Jesus é obra de Deus. No capítulo 5, nos versículos 30 e 32, nós temos uma sequência disso. No versículo 30, Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. No versículo 31, Deus elevou pela mão direita como príncipe e salvador. Então, a salvação se dá, a manifestação da graça de Deus se dá por vontade por desejo de Deus, por obra de Deus. E aqui, no versículo 32, nós temos algo novo dentro dessa temática. Nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, ou seja, a adição do Espírito Santo como testemunha. Ele é, de fato, o convalidador dessa dinâmica. Em Atos, capítulo 10, versículo 40 a 42, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado. Então, o mesmo Deus que ressuscita Jesus, ele também escolhe quem serão as testemunhas. E aí, versículo 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então, essa indicação de Jesus como o ressuscitado, como aquele pelo qual a salvação se dá, como aquele pelo qual a cura acontece, e o Espírito Santo como convalidador, fazem parte dessa temática da solene proclamação da ressurreição. No versículo, existe também a indicação sobre Jesus comer e beber, né? Lucas é o único evangelista que na ressurreição ele mostra essa dinâmica, ou seja, mostra que Jesus fez refeições, esteve tomando parte em refeições comuns. Claro, alguém vai dizer para mim assim, mas no capítulo 21 de São João, também nós temos essa citação que à beira da praia Jesus comeu peixe com ele, colocou peixe, preparou o peixe inclusive. Mas a gente tem que lembrar que o capítulo 21 de São João não é de próprio punho de João, ele é um anexo, ele é um capítulo que foi adicionado. E exatamente por esse vínculo de ser Lucas, o único evangelista que tem essa temática da alimentação, da partilha da mesa, é que alguns argumentam que o autor do capítulo 21 de São João possivelmente pode ser Lucas. Então isso é muito interessante para nós. Em Atos 13:31, então nós temos essa dinâmica. Há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. No mesmo dia chegaram alguns fariseus dizendo a Jesus, sai daqui, porque Herodes vai te matar. Essa dinâmica, ela mostra um contraponto entre a ressurreição, que é a ação de Deus, com a ação maléfica dos israelitas, das lideranças de Israel. Então, Herodes quer te matar. Bom, essa é a dinâmica dentro desse quarto ponto, que é muito importante para essa coesão, que é a afirmação da solene ressurreição. Então, esses são todas as dinâmicas que nós vamos encontrar. Depois, no quinto ponto, nós vamos ter a explicação do significado messiânico da ressurreição. O evento ele é explicado à luz das Escrituras. Onde está Jesus, que fez os oráculos falados pelos profetas? Isto é,
que o Messias que era necessário ao Messias que passasse por todos aqueles acontecimentos para que ele ressuscitasse. Então, a marca do Messias ela é fazer uma caminhada, passar por esses estágios até chegar à ressurreição. Lucas, no capítulo 24, apresenta tudo isso de forma, podemos assim dizer, global. Lucas 24, 26 e 27. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse as coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo os profetas, explicava-lhes que o que dele se achava dito nas Escrituras. Então aqui, Lucas, o evangelista, ele está deixando claro que era necessário, né? Esse necessário, essa expressão, ela vai aparecer também no capítulo 24, no versículo 44. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o autor do quarto evangelho, em vários momentos, vai falar desta necessidade, a necessidade da ressurreição. Então era necessário que ele passasse tudo isso, depois ressuscitasse, e isso é marca do messianismo que está em Jesus. A única maneira de compreender isso, o evento da ressurreição, é um elemento decisivo para a compreensão das Escrituras, ou seja, é entender que era necessário que o Cristo fizesse toda essa caminhada, que ele cumprisse todas as predições que haviam nas Escrituras, que ele levasse a bom termo todas as expressões que estavam nos profetas, nos salmos, na lei, né? Então, Atos 2 aponta para o Salmo 16, no versículo 10, para o Salmo 110. Em Atos 3, nós temos indicações do Salmo 2, do Salmo 16, e essas indicações, elas vão sempre mostrar que Deus está perto, Deus está se manifestando através do Cristo. Versículo Atos 2, 25. Pois ele diz, Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, eles estão citando Davi, ou seja, o Messias o protótipo de Messias para Israel. Então, essa citação, essa maneira de citar os salmos, de colocar os salmos, de apresentar os salmos como convalidador, é muito próprio dentro da dinâmica dos discursos messiânicos. Dos discursos messiânicos, não, dos discursos missionários. Atos 2, 25 e 28, alegrou-se por isso o meu coração e minha língua exultou, pois não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirá que o teu santo conheça a corrupção. Aqui, Pedro faz uma exegese do Salmo, né? Isso pode ser aplicado a uma pessoa doente que, curada, agradece a Deus. Então, aqui engraçado que aqui não é usada a palavra morte, também não é usada a palavra túmulo, mas é usada a palavra corrupção. Ele não vai conhecer a morte. Não é dito isso. Ele não vai conhecer a corrupção. Então, em hebraico, Jesus, né? Jesus viu o túmulo, mas a interpretação está à luz da teologia alexandrina. Você não vai me deixar entrar na destruição após a morte. Então, essa dinâmica é muito lembrada, é muito enfatizada. Enfim, a proclamação da remissão dos pecados é outra temática muito importante para os discursos missionários. A fim de cada discurso tem a exortação de arrependimento à fé, um convite à remissão dos pecados. O verbo metanoio e o epistreuo, que é voltar atrás, dar um passo atrás, converter-se, mudar de direção, são repetidos, né? Então esse verbo ele é configurado à salvação. O discurso de Jerusalém fala de arrependimento, né?
àqueles fora da fé. Em Atos 13, 38 e 39, nós vamos escutar isso. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele. Tudo aqui que não pode ser, tudo está aqui, o que não pôde ser pela lei de Moisés, ou seja, a remissão que é anunciada, ela vem pelo Cristo. Aquilo que a lei apresentou, ela não teve força para fazer. Então, Paulo, ele vai usar a expressão também justificar, ele não vai usar a palavra salvar. Então, este é o sexto ponto. E, por fim, nós vamos ter a afirmação sobre a parousia. Podemos dizer que existe esse anúncio nos discursos missionários, a partir de uma documentação fora do Antigo Testamento. Podemos deduzir que a parousia tinha um papel preponderante na pregação dos apóstolos, a pregação das primeiras comunidades, que estão propriamente descritos dentro dos discursos messiânicos. Então, nós temos em outras obras do Novo Testamento, vamos dar um exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10, e guardardes dos céus seu Filho, que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira iminente, ou seja, esperar dos céus a vinda do Filho. Lucas não desconhece esse tema, porque esse tema fazia parte da pregação apostólica naquele tempo. Na verdade, em Atos 17:30, Paulo termina o discurso do Areópago fazendo referência exatamente a essa escatologia, ao julgamento final, ao julgamento escatológico. E nos discursos missionários, embora esse tema pareça pouco, ele se faz presente. Ele é herdado de Lucas 24, ou seja, a expectativa da parousia. Parece ter o papel ele não é, digamos, emblemático, ele não é forte, tanto que a gente coloca ele como o sétimo ponto. O discurso de Pentecostes apresenta o evento do Espírito como um fato escatológico, ou seja, o fato extremamente revelador, ou seja, ele finaliza, ele apresenta toda essa busca, todo esse encontro com Deus, ele é manifestado aqui. Então vemos que é uma memória da situação do profeta Joel, ou seja, nos últimos dias. Só que aí existe, havemos que fazer uma interpretação. Esses últimos dias, propriamente não são a parousia para Lucas, mas nesses últimos dias é a manifestação do Espírito Santo. O evento de Pentecostes, para Lucas, ele corresponde à inauguração do escatom, da revelação final. A vinda do Espírito Santo, ela substitui a expectativa da vinda de Cristo. Então, o ponto, dentro dos Atos Apóstolos, o ponto, digamos assim, motivador de do início de novos tempos é o Pentecostes, é a ação do Espírito Santo. Então, nos discursos missionários, nós podemos notar que essa tensão escatológica que a gente nota nos evangelhos, ela não é tão forte. Porque a comunidade apostólica primitiva, ela se projeta a vivência de um prazo curto. Lucas coloca em Atos 1, os apóstolos perguntam sobre o momento da realização, e Jesus substitui a realização pelo preenchimento com o Espírito Santo, que é prometido pelo próprio Jesus. Depois disso, essa tensão escatológica ela não se apresenta mais. Ou seja, do ponto de vista dos discursos missionários, essa espera, esse desejo de transformação, ela é solucionada com a vinda do Espírito Santo. A partir dali é tempo do Espírito Santo. A partir dali é tempo da graça. Isso é muito importante para nós. A transformação, ela parte dessa conversão, dessa mudança de vida.
O cristão, a partir desse momento do batismo, da sua vivência de fé, ele passa a viver essa nova vida. Essa nova vida que simplesmente vai levar a bom termo o conceito de Páscoa. Existe uma oração que finaliza o dia nas vésperas, não, nas completas, ou seja, na oração da noite da liturgia das horas, que diz assim: o Senhor nos conceda uma noite tranquila e o final da vida uma morte santa. Só que propriamente não é morte que a gente apresenta ali, é uma passagem santa, uma Páscoa santa. Então essa escatologia que apresenta para o fim último, ela não é propriamente encontrada dentro desses discursos missionários. Por quê? Porque a tensão fundamental é que a minha vida, o meu encontro com Deus, através do Espírito Santo, desse preenchimento, desse batismo, ele já manifesta para mim o tempo vindouro. Eu já começo a fazer a experiência de novos céus e de nova terra. Eu já começo a fazer a experiência da eternidade já no tempo. Então essa tensão escatológica, ela não é totalmente abolida, mas ela aparece com menos intensidade. Ela aparece dentro dessa dinâmica da posse do Espírito Santo, que vai fazer a ponte para a eternidade. Então isso é muito importante. Atos 10:42, nós temos essa dinâmica. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então, ele faz essa ponte. Atos 3, 20 e 21. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, parousia, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Cristo ressuscitado deve ser recebido no céu até o momento do retorno final, da volta total, enquanto o mundo assumirá uma nova forma. Mas essa nova forma, ela já é projetada no mundo através de Pentecostes, através desse evento milagroso que preenche a humanidade de céu, preenche a humanidade de eternidade, preenche a eternidade de uma vida nova. Atos 3:20, virão assim da parte do Senhor tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Jesus Cristo. Então, não é descartada a vinda parousiaica, ou seja, a vinda final, mas a experiência do Cristo se dá no tempo pela experiência que se faz do Espírito Santo. Então, o ponto de partida para isso é o arrependimento, o propósito de vida, para que esses tempos de consolo, eles possam vir, eles possam chegar a nós em tempo hábil. Então, a prova da presença do Messias é a ação do Espírito Santo que nos revela Cristo nas nossas atitudes, na nossa vivência, na nossa transformação pessoal e comunitária. Então, dentro dos discursos missionários, essa era a temática fundamental. E devemos ressaltar também que a conversão por parte das pessoas permite o tempo de consolo vir. Como se dissesse que, se não se converter, o tempo da consolação não vem. Ou seja, é importante a parousia? Sim, para aqueles que estão convertidos e mudaram de vida. Porque senão a continuação na perdição, ela simplesmente se perpetua. Este consolo, essa ressurreição, essa vinda de Deus, que é vinda de Yahvé, que é quase que um substrato de aramaico, envia aquele que tinha sido predestinado, né, como Cristo. Então, receber o Espírito Santo, fazer-se outro Cristo, é muito mais importante dentro dessa dinâmica da pregação evangélica, da pregação missionária, dos discursos missionários do ponto de vista dos apóstolos. Então, Deus havia
determinado um homem que funcionaria como Cristo, mas o que nós devemos perceber é que este homem é Deus. Então, ele se manifesta, ele traz a salvação, ele traz a conversão, ele traz a vida nova, e ele dá isso nas mãos da igreja através de Pentecostes. Então, a eternidade, o céu, tudo isso já está aqui, já é posse. Nos Atos 3:22, já disseram a Moisés: o Senhor nosso Deus os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Lucas diz que o Senhor criará um profeta, né? E aqui isso explica o glorioso Senhor, e não simplesmente um Jesus terreno. E isso vai ser manifestado porque quando a gente percebe a dinâmica do Espírito Santo, dos apóstolos, a gente até mesmo a gente entende o munus que nós recebemos no batismo. Profetas, reis e sacerdotes. Nós já vivemos no tempo aquilo que vivemos na eternidade. Esta passagem, embora ela seja assim um pequeno fragmento de uma teologia presente no Antigo Testamento, ela é fundamental para entender que a linguagem semítica presente em Lucas, ela se reveste de uma nova dinâmica nos Atos dos Apóstolos. Então, essa dinâmica, esse núcleo, estes 7 pontos que apresentei para vocês até aqui, eles são de fato o fio de coesão dos discursos missionários. Os discursos missionários que vão estar em Pentecostes, vão estar na casa de Cornélio, vão estar no Areópago, vão estar na cura do paralítico, vão estar diante das autoridades. Ou seja, todas as vezes que Jesus, né, ele é testemunhado pelos apóstolos como fonte da salvação, como fonte da remissão, como fonte do Espírito Santo que nos foi doado. E assim, para terminar, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou apresentar algumas observações gerais. Então, nos Atos, as comparações com os discursos de Jesus. As palavras de Jesus são apresentadas em discursos curtos, né? Então, plenas de imagens e tudo mais. E em Lucas existem intervenções literárias que Lucas faz, ou seja, aquela temática número 1. Toda ação, todo momento, todo evento, ele é motivado por uma situação real, uma situação que aconteceu mesmo. Então, os discursos são curtos para que a gente faça uma reconstrução textual de alguns discursos. Eles, na verdade, são resumos sintéticos de tudo aquilo que foi dito, né? Existe uma uniformidade linguística dentro desses discursos. Palavras que são usadas por Jesus, elas são retomadas pelos apóstolos nos discursos missionários, e existe um padrão de uniformidade nos discursos, ou seja, a linguagem que Lucas usa no Evangelho, ele também vai usar nos Atos dos Apóstolos. E esses discursos, eles também seguem uma temática historiográfica precisa. Existe uma abordagem que não fere a coesão histórica. Ou seja, os discursos, eles fazem um passo a passo, aquilo que eu disse. Eles vão dizer que Cristo é o Messias, que tudo o que ele passou deveria acontecer realmente para que se chegasse a sua ressurreição e a manifestação da glória, que através da pregação, do testemunho e da vivência do Cristo, no poder do Espírito Santo, é necessário que haja uma conversão e, por fim, aquilo que nós dissemos por ponto final. Tudo isso nos encaminha para a revelação final. Tudo isso nos encaminha para a parousia. Então, fazendo uma síntese
da temática dos discursos, nós podemos dizer que nos discursos missionários, que são direcionados ao povo de Jerusalém, ao povo pagão, a dinâmica fundamental é dizer que aquele Cristo que aquele Jesus que foi crucificado pelas autoridades judaicas, ele deixou seus testemunhos. Eles são testemunhos e essas testemunhas, elas estão fortalecidas pelo Espírito Santo que foi dado pela paixão, morte e ressurreição. Os méritos do Cristo repercutem na igreja, no caminho, através do dom do Espírito Santo. E só vive plenamente o Espírito Santo aquele que muda de vida, aquele que transforma. Esse que transforma já vive aqui aquele que é o desejo fundamental final de todos, ou seja, o reino de Deus, a vida eterna. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Na próxima aula, nós iremos tratar dos discursos às comunidades. Então, os discursos missionários, que são a todos, finalizamos hoje. Vamos ver os discursos às comunidades. E vamos ver como esses discursos às comunidades eles repercutem também nas outras obras, do Novo Testamento. Bom, fiquem com Deus, a paz esteja convosco. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, a paz esteja convosco.